E aí, gente, gostando da live? Muitas informações legais, né? Muita dica legal. Marcelinho, manda na dúvida aqui essa tua pergunta, por favor. Obrigada, Aldamácio. Obrigada, Laís. Obrigada, Rodrigues. Obrigada, Vitor. Obrigada, mãe. Obrigada, Leopoldo. Esperando aqui a Letícia entrar. E João Seabra, muito obrigada. Ricardo, sempre presente aqui nas lives. Olha, Letícia. Tudo bem, Letícia? É um ar-condicionado, esse barulho é um ar-condicionado. Tá muito quente aqui em Belém, é impossível sem. Tá muito quente. Oi. Estamos. Engraçado, tá mais claro agora, não tá? Tá bem mais claro. Gente, eu não fiz nada. Tá. Amiga, sobre certificados estrangeiros, tem algum problema de endosso? Vocês têm alguma bandeira que causa problema? Por exemplo, você tem um oficial brasileiro com certificado do Chile, do Uruguai, do Peru. Você já teve algum problema com endosso? Nunca tivemos problema. Pessoal, eu já vi certificado até da Malásia. Nunca tive problema. Brasileiro com certificado da Malásia. É, é. Essa é novidade pra mim. Essa é Sério, eu falei, gente, pode isso? Mas deu tudo certo. Sim, pode, nunca tive problema. Certificado peruano ou do Chile, né, que o pessoal faz muito, não tem problema nenhum. Ah, que bom. Amiga, como você vê assim o futuro? Tem navio chegando ou nessa pandemia tá tudo muito parado? Qual seria o tipo de navio que talvez vá aumentar aí a frota, os tipos de contrato? Se você não puder falar também, não comentar, mas se você pode comentar de uma maneira geral, assim. Uhum. Assim, a perspectiva é boa para 2021. Assim, a perspectiva é boa, é otimista. Não sei dizer ainda detalhe, assim, se vai ser offshore, se não vai ser, mas, assim, apesar da pandemia, a gente está trabalhando muito, né? Assim, a gente não diminuiu o nosso ritmo, a gente continua trabalhando bastante, graças a Deus, né? E E a perspectiva é boa, assim, de receber novos navios. Acho que o cenário, assim, para 2021 promete ser melhor, assim. Pelo menos eu tô otimista. Que ótimo. Olha o Marcelo Lima perguntando se tem vagas abertas para o segundo oficial de náutica. Para oficial de náutica, agora, não. Eu vou ter mais para frente, para daqui a 60 dias, né? A rendição de uma pessoa que embarcou. Não, na verdade, eu vou ter mais de uma daqui a 60 dias. De duas pessoas que embarcaram por agora. Eu tô com vaga em aberto para oficial de máquinas. E quais são Aí, os... é aquela história, tem que ter ESOP, inglês legal, experiência em navio. Talvez assim, dependendo do cliente, não precisa ser navio tanque. De repente, assim, um gazeiro ou um graneleiro, às vezes cola, entendeu? Depende do armador. Mas pelo menos ter a experiência em navio, tá, gente? Aí os requisitos são Como esses. Aí eu oficial, né? Como praticante. Praticante não, como oficial.
Como praticante, a gente já tentou e não deu. Não deu. Entendi. Entendi. Vou dar uma olhada aqui nas perguntas que chegaram para a gente Uhum. responder. A V-Chips ainda está contratando tripulação para a CMM? Azevedo Carvalho perguntou. Sim, sim, a gente ainda trabalha com a CMM. Uhum. Vocês ainda estão recrutando ou já fizeram todas as equipes? Já montaram todas as tripulações? Não, assim, a gente trabalha com 5 barcos, né? São 5 embarcações da CMM. Eles trabalham com a gente desde 2016, eu acho. Então, assim, a tripulação já está completa, mas vira e mexe aparece vaga, assim, para substituição de alguém, alguém que pede para sair, ou alguém que tem um afastamento médico, enfim, por N motivos a gente pode ter uma vaga. E esses oficiais da CMM, há uma preferência por moradia no Rio de Janeiro ou não? Então, existem algumas embarcações que operam aqui no Sudeste. Metade opera aqui no Sudeste, metade opera no Nordeste. Então, geralmente, o que que a gente faz? Quando é para uma embarcação que está no Nordeste, a gente dá uma preferência maior, sim. Não é um requisito mandatório, mas existe uma preferência para quem está no Nordeste, né? Principalmente Fortaleza, por ali. E quando é para uma embarcação que está aqui no Sudeste, para quem é do Rio, aqui da Macaé, enfim, da região. Ótimo, deixa eu ver uma outra pergunta aqui. O Marcelinho está perguntando sobre a indicação das empresas para fazer o curso de avançado de carreira. Acho que é a questão do APNT e o APMA. É isso que você está É perguntando? isso? Eu acredito que seja. A V-Chips tem esse padrão, esse comportamento de indicar os oficiais para fazer? Ou é mais difícil? Infelizmente, não, assim. Sendo bastante sincera, não. Porque aquilo, o navio não é nosso, né? Quando você trabalha numa empresa que o barco é seu, é mais fácil esse tipo de negociação. Por exemplo, na DOF isso acontecia às vezes, né? O pessoal sair para fazer curso e tal, mas o barco é seu, então assim, tudo é mais tranquilo de negociar. Quando o barco não é seu, esse tipo de coisa é mais complicada. Olha, uma dica que eu tenho que dar para todo mundo: não se limitem a Brasil, não se limitem a pensar em Brasil. Aqui as coisas são um pouco mais complicadas. Esses cursos você pode fazer no exterior, mas claro, tomem cuidado com as instituições que vocês vão escolher para fazer, né? Eu entrevistei o Eric Saylor há uma semana atrás. Ele fez o curso de oficial de náutica no Panamá, modular, e conseguiu um emprego aqui no Brasil com um curso de oficial do Panamá, porque Panamá e Brasil são signatários da convenção, então não tem por Uhum. que barrar, né? Então, assim, Sim, o amigo dele que fez conseguiu até endossar numa capitania aqui. Então, não fiquem dependendo da empresa de indicar. Façam um planejamento, façam um curso modular, tenha ascensão tenham a ascensão da categoria e não fiquem esperando, porque realmente demora muito. Se você for esperar uma empresa, uma agência conseguir para você, às vezes você não vai conseguir. Então, assim, a Marinha Mercante é um mundo, não se limitem ao Brasil. Não se limitem é. ao Brasil. Outra dica que eu dou, assim, para quem está começando e tal, de repente é investir, né, no sentido de insistir mais nas empresas que têm a própria frota, né? Tipo, Aliança, Login, enfim, essas empresas que são donas dos navios, eu acredito que eles tenham maior poder de decisão e de flexibilização, né, com relação à tripulação do que nós, por exemplo, o OSM, enfim, não sei, empresas que têm que tripular um navio que não é nosso. Sim, com certeza. É mais complicado negociar isso, né? Com certeza é mais negociar. Principalmente porque a cultura lá fora são os oficiais que pagam esse curso para fazer. Né? As empresas não pagam. Algumas empresas pagam, mas isso também no passado, pelo menos os estrangeiros que eu trabalhei, eles tiraram a maior parte do bolso deles. Tantos cursos que a gente tem aqui no CIAGA e no CIABA, 1034, quanto de ascensão de categoria, lá fora todos os oficiais pagam.
guarnição, e guarnição também para cursos de ascensão de categoria. Então, assim, não é muita a empresa, né? Não tem muita coisa assim da empresa. O Breno aqui está perguntando: marinheiros de convés que têm experiência em rebocador, que tem EBPQ e EBGL, é difícil contratar para um navio, fazer essa transição de rebocador para um navio? É rebocador offshore? É rebocador de porto? O que que é? Então, independente de ser rebocador offshore ou rebocador portuário, é sim um pouco complicado ter esse primeiro embarque em navio. E conforme eu disse, gente, o inglês é o diferencial, é o que vai abrir a porta, entendeu? Porque uma pessoa que fala bem inglês tem muita chance de conseguir. Agora, se o profissional não fala uma palavra em inglês, só tem experiência em offshore, realmente, assim, as chances de conseguir embarque em navio são difíceis, assim, são complicadas, sendo bastante realista. Olha, o Breno Ian tá falando que seria um rebocador offshore com EBPQ, EBGL e com... Tem falando inglês ou não? Não, não falou do inglês. É a questão que a Letícia tá falando. Às vezes a experiência não é o que quer, mas se tem um inglês bom, né? Sim. Tá com certificados, tem um inglês bom, tudo pode ser possível, principalmente para guarnição. Fica mais, eu acho que é mais fácil, né? Gente, questão de certificado também, sabe? É outra coisa que é muito, muito complicada. Por quê? A Marinha não tem uma data certa para te entregar um certificado. Pode demorar uma semana, como pode demorar 3 meses, a gente nunca sabe. Então, assim, não espera o certificado vencer para dar entrada na renovação, sabe? Hoje eu recebi um e-mail de um rapaz que me mandou um certificado de FNT. Gente, o FNT não é mais usado desde 2017, se eu não me engano, entendeu? Olha quanto tempo tem, e ele ainda tá no FNT. Então, assim, é, a gente tem que ficar ligado no que está acontecendo, sabe? Aí eu falei para ele, não, vai na capitania, tem que desmembrar e tal, FNT. A gente orienta, lógico que a gente tenta orientar ao máximo as pessoas, mas assim, é a sua profissão, é o documento que você precisa para exercer a sua profissão. Então, zele por ele, né? Assim, às vezes o cara manda um certificado vencido, nem percebeu que está vencido. Aí você volta para ele e fala: olha, fulano, seu certificado está vencido. Ele, opa, nossa, eu nem reparei e tal. Então, assim, gente, às vezes é perder uma oportunidade por causa, assim, de, sabe, atenção mesmo. Acontece muito isso. Muito, muito mais do que vocês imaginam. Olha a Juliana Costa Bilha, que trabalha no exterior, falando: todos os cursos são muito bem pagos lá fora. Então, gente, não se limitem, sabe? Não fiquem. Às vezes, ó, pensar no Brasil é um pouco de ter dor de cabeça. Ter dor de cabeça, né? Guarde uma grana. Se você quer ascender de categoria, comece a guardar uma grana e vai para o exterior. Depois você já volta com o certificado na mão, faz um planejamento. A experiência de oficial ON em FPSO pode ser equiparada à experiência de um ON em navio tanque para efeito de requisito de vaga? Você já comentou isso, né, Letícia? Assim, não é que seja a mesma coisa, mas dependendo do armador, a gente consegue, tipo, consegue fazer dar certo, assim. Tipo, tem experiência em FPSO, não tem experiência em navio tanque, mas às vezes o armador julga isso como suficiente. Aí vai depender mesmo do armador. Já aconteceu, mas depende do grau de exigência mesmo, de quem está com a vaga em aberto. Não tem como dizer 100% se é sim ou se é não. Sim, tudo depende muito. Respondeu o P. Quintino, foi ele que perguntou. O Cristiano Q. Ramon aqui, ele pergunta sobre embarques de estrangeiros com RNE permanente, que seria, acho que é um Registro de estrangeiro. isso. Tem algum problema? Vocês ou não? É tipo, embarca normalmente. Então, isso aí é muito, muito complicado, assim, Maria, porque isso depende de uma interpretação da legislação, né, da RN 06. Alguns interpretam como o brasileiro nato somente, outros interpretam como o brasileiro naturalizado, tanto faz.
Então, assim, isso é um assunto delicado por isso, porque não fica totalmente explícito na lei se é nato ou naturalizado, ou se são os dois. E, então, assim, depende da interpretação de cada um, tá? Entendi. O Freitas Vitor perguntando se vocês estão agenciando, além da CMM, outra offshore, a V-Ship. Sim, a gente trabalha com a Oceânica também, que é embarcação de mergulho, né? A gente gerencia duas embarcações da Oceânica. E, assim, offshore, hoje são os principais, né, contratos que a gente tem de offshore. O Geoclésio Rodrigues pergunta aqui se quem vende cruzeiro é um diferencial, mas qual é a função, Geoclésio? Não sei qual é a função que ele está se referindo. Não deu para entender bem essa pergunta. Deixa eu ver se tem outra pergunta. Deixa eu ver aqui nas dúvidas. Outra pergunta do Freitas Vitor é: para demais embarcações, tem preferência de região? Contrato moradores do norte? Sim, se tratando de navio, né, quando a gente fala de navio, de shipping, pode morar em qualquer lugar do Brasil. Pode morar no sul, no norte, no nordeste, não tem preferência de região, de cidade, nada disso, tá? Os contratos offshore que hoje são um pouco mais chatinhos em relação a isso, mas para navio não existe nenhuma limitação com relação à moradia, não. A Renata Reimão, um beijão, Renatinha, querida. Cursos extras não marítimos condizentes com sua função a bordo. Chama a atenção no currículo, por exemplo, maquinista que tem curso do Senai. Tem uns cursos do Senai de motores, eu acho, tem alguns cursos bem interessantes no Senai. Isso chama a atenção? Sim, por exemplo, condutor de máquinas, né? Que tem curso de solda, torno, esses tipos de curso, assim, são bastante interessantes, né? Porque tem tudo a ver com a função que ele vai exercer a bordo e talvez no curso da Marinha ele não aprenda isso tão bem, assim, né? Então, ter o curso de saber vários tipos de solda e tal, principalmente para essa função, assim, né? É bastante interessante. Com Bem legal. Com certeza. E às vezes oficiais de náutica que têm experiência em inspeção, trabalhar em classificadoras, eu acho bem interessante também. Eu acho que tudo agrega, né, Maria? Tudo que a gente puder fazer para agregar o nosso currículo, a nosso background, vamos dizer assim, vale a pena. É lógico que tem que ter a ver, né? Por exemplo, o cara fazer um curso de culinária é bacana, mas assim, não sei se vai valer tanto a pena, mas assim, eu acho muito legal fazer curso tem gente que faz curso aquele curso de HLO, né? Na época do Flotel tinha muito isso também, que precisava de marinheiro com curso de HLO. Eu acho que você está podendo fazer um curso, por que não? Né? Assim, mal não vai fazer. E está relacionado, né? Como você falou, não adianta, tipo assim, fazer um oficial de náutica, máquinas fazer um curso de culinária. É legal, mas o armador não vai achar isso tão interessante como se fizesse um curso de ISPS Code ou outra coisa, assim como os maquinistas, um curso de torno, de solda. Tem que sempre procurar agregar ao seu objetivo, que é a sua profissão que está embarcada. Agora, se não for seu objetivo, né? Aí você faz o que você quiser da sua vida. Sim. Deixa eu ver aqui. Para oficial em petroleiro tanque, é obrigatório o ESOC ou só o ESOP atende? Essa é uma dúvida bem legal. Porque a gente tem Então, muitas vagas pedindo o químico também, o avançado. sim. Hoje, a maioria dos nossos clientes, a gente consegue apresentar só o ESOP,
Só o ESOP, graças a Deus. Mas existe um cliente que exige os dois, tanto o ESOP quanto o ESOC, né? Então, assim, sempre vai depender muito da matriz de treinamento, né? Do armador e tal, tá? Mas a gente consegue. Mas o ESOP não tem jeito, não tem como negociar, tem que ter o ESOP. O ESOC que a gente ainda consegue aceitar sem, dependendo da situação. Até porque ESOC aqui no Brasil é difícil, né, gente? Difícil. Eu sei que é difícil. Com certeza. Mas a gente tem o exterior aí para ajudar. Vocês Sim. estão exigindo CBSP, RIUT, SES e SER e as NRs? Isso Olha, seria uma guarnição, eu acho. Que ele falou de que ele é marinheiro. esses cursos são muito voltados para o offshore, né? Para navio, não, assim. Para SES sim, navio. porque SES sim. Porque o CBSP e RIUT é offshore. O SES e o SER, navio Não, também. eu digo assim, NR também é muito mais para offshore. Para gente, assim, para navio não faz muito sentido. Então depende do foco da pessoa, né? Se ela está focada mais no offshore, se está focada mais em navio. Porque às vezes ele vai fazer um CBSP para navio, assim, não vai ter. Se ele está focado realmente na carreira dele, que ele quer trabalhar em navio, não vai adiantar. NR também não, assim, o SER e SEI aí já é mais legal, já vale a pena fazer, tá? Aí, por exemplo, a gente às vezes tem, dependendo da empresa, se tem contrato com Flotel, por exemplo. Flotel, cara, é uma embarcação que tem que ter 1 milhão de treinamentos, eu nunca vi. Tem que ter todas as NRs, tem que ter CBSP, tem que ter RIUT, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então depende muito para onde você está se aplicando, o que você vislumbra, aonde você quer chegar, qual que é a sua experiência. Com certeza. O Franklin Soares, eu tenho curso e experiência na função de soldador e mecânico com CFT ativo. Por onde você me orienta a iniciar a trabalhar em navio? Então, navio a gente não contrata assim, não marítimo, né? Só contrata marítimo. Então, se ele quer embarcar em navio, realmente ele tem que ver os cursos do Prepom no site da DPC e fazer o curso para entrar na marinha mesmo. Agora, plataforma, outros tipos de embarcação, FPSO, aí ele consegue embarcar como técnico em mecânica. Tem vários outros cargos que um técnico em mecânica pode se aplicar. E aí, no caso, ele teria que ter o CBSP e RIUT, né? É bom ele ter. Enfim, aí não seria para Vestips. Hoje em dia a gente não tem contrato com plataforma, né? Com esse tipo de embarcação. Aí depende. Mas assim, navio mesmo não tem como, é só marítimo. Mas outros tipos de embarcação, como plataforma, igual eu falei, FPSO, voltados para o offshore, aí ele consegue embarcar como técnico. Com certeza, é isso mesmo, Franklin. Entender que trabalhar em navio você tem que ser marítimo. Então você tem que ter uma CIR, que é um documento, é como se fosse um passaportezinho, você que não é marítimo para entender, né? Que é a caderneta de inscrição e registro que a DPC nos dá, dizendo que a gente fez um curso lá e nós somos marítimos. Então, assim, sem isso você não embarca em navio. A sua única possibilidade é embarcar em plataformas, como a Letícia falou, FPSO e outros tipos. Deixa eu ver aqui. Embarcações. Gente, eu não tô conseguindo ler. Bora ver aqui. Ai. O Octávio. Em relação ao marinheiro de convés, também pega de Fortaleza e precisa de inglês? Gente, não perguntem mais isso. Não perguntem se precisa de inglês para trabalhar em plataforma e navio, porque a resposta é sim, precisa sempre. A não ser que você vá trabalhar numa empresa de bandeira brasileira, onde só tenha brasileiro, mesmo assim elas já estão cobrando inglês, porque os manuais são em inglês. Então, não tem para onde correr. Tem que fazer inglês. Tem alguma vaga de MNC para o Nordeste?
Não, assim, independente de morar no Nordeste ou não, é o que eu tava falando, né? Assim, para navio não tem nenhuma limitação de moradia, assim, de residência. Pode morar em qualquer lugar do Brasil, contando que tenha os requisitos da vaga, né? Então, eu até tô com vaga de marinheiro de convés, sim, para navio tanque. Então, tem que ter o 2/5, tem que ter o EBPQ, tem que falar minimamente um inglês e tem que ter experiência, gente, tá? Mas eu tô com vaga, independente de morar no Nordeste ou não. O de mão. Trabalhei mestrando um barco de pequeno porte no mergulho raso. Conta como experiência para offshore? Sim, sim. Inclusive, a gente trabalha com um contrato com a Oceânica, né? Que são embarcações de mergulho, são embarcações pequenininhas e tal. É interessante, sim. Por que não, né? Com certeza. Por que não? Deixa eu ver mais alguma. Tem um monte de A perguntas. certificação, né? O problema da certificação de marinheiro para tripulação mista que exigem o 2/5. E aqui no Brasil, acho que a gente está no 2/4. Eu não sei muito bem essa polêmica, realmente é uma falha minha. Como é que você vê isso, Letícia? Essa questão dos marinheiros? Algumas pessoas não estão conseguindo, né? Alguns marinheiros não estão conseguindo pegar o certificado 2/5, apesar de já ter experiência, ter essa categoria, né, na CIR, tanto marinheiros de convés quanto marinheiros de máquinas. E, assim, é um problema da nossa marinha, né? E que, mais uma vez, assim, prejudica tanto os profissionais, os tripulantes, quanto nós no escritório. Porque, infelizmente, assim, a Marinha, cada capitania faz o que quer, né? Cada pessoa que te atende lá na capitania também dá a resposta que quer, dá um prazo diferente. Então, assim, é muito complicado. Emite certificado errado, com regra errada. Às vezes o certificado tem que ter a validade, não colocam a validade. Às vezes um certificado que não tem validade, eles colocam uma data de validade. Então, assim, são muitos erros com relação à STCW, infelizmente, que são cometidos pela capitania, que prejudicam muito os marítimos que precisam trabalhar. E a gente também, que precisa da pessoa com a documentação certinha. E na hora que a pessoa apresenta o certificado achando que está tudo certo, você vai ver que está errado. Então, congelou, Agora eu voltei. voltou. Então, aí que eu tava falando, né? Tipo, trocar a regra do IBPQ com a BGL. Ou então, assim, por exemplo, o TBS sem validade. A gente sabe que é um certificado que tem validade. A gente vê um monte de erro da capitania todos os dias, né? Então, assim, isso é um problema muito sério. Ou você chega lá, alguém te dá uma orientação. Aí você chega no dia seguinte, uma outra pessoa te fala uma outra coisa completamente diferente. Então, enfim, não tem muito que a gente possa fazer com relação a isso, né? Depende muito. Aí, voltando, né, para o certificado 2/5, existem armadores que na matriz de treinamento para marinheiro existe o 2/5 como mandatório e outros na matriz de treinamento só o 2/4 já é suficiente. Então, assim, isso também vai depender da matriz do armador, da empresa, enfim, depende, tá? Não é uma exigência para todos os navios, não. Tá. Então vai variar muito mesmo do armador, né? Sim. Com certeza. A Ana Cleto. Mari, queria saber como fica para um OS ascender para AB num navio de tripulação mista.
Como você vê isso, Letícia? Você vê isso acontecendo muito na V-Chips ou geralmente ficam como moço, quase que ficam como moço e dificilmente a empresa promove a marinheiro? Então, é possível sim, a gente vê isso acontecer em alguns momentos. É claro que, mais uma vez, né, volto a dizer, tudo depende do armador, depende do navio, do contrato e tal. Mas a gente tem alguns navios que a gente tem a bordo brasileiro, tanto moço quanto marinheiro, né? A Maersk Tankers, por exemplo, é um exemplo, que a gente tem tanto moço quanto marinheiro. Então a gente já promoveu algumas pessoas. Existe essa possibilidade, sim. Com certeza. Uma dúvida, Hugo Flor. Os operadores de guindaste desses navios de grande porte, os profissionais que atuam são guindasteiros ou marinheiros qualificados? Não, olha, o que eu conheço é operador de guindastes, tanto em flotel, plataforma, FPSO, seja o que for, assim, o profissional que realmente, né, é capacitado e exerce essas atribuições de operar o guindaste é operador de guindaste, assim. Agora, colocar um marinheiro para operar um guindaste, assim, eu nunca vi, assim, eu não sei, sinceramente, não. Geralmente em navio de cabotagem são os marinheiros de convés mesmo que manuseiam o guindaste. Mas geralmente eles têm um curso de movimentação de carga. Por exemplo, o navio que eu trabalho hoje, ele tem 300 metros. E quem mexe, quem opera nos guindastes são os marinheiros. Agora, quando você está falando de FPSO, aí sim, são guindasteiros mesmo. Tá? Em navio, quem opera o guindaste é o marinheiro e o mestre. Em navio, realmente, cabotagem, ou nas FSRUs que eu trabalho, que o Eric já trabalhou, são AB, são marinheiros, o contramestres oficiais. Eu realmente não sabia, aprendi agora uma coisa nova. Tá? O Cristiano Aquino, boa noite. Por exemplo, o certificado de EBPQ tem no certificado validade indeterminado, mas para a empresa tem validade? Tipo, conta 5 anos a partir da data de emissão? Você já teve algum caso do EBPQ? Não tem validade. O que às vezes acontece é o que eu estou te dizendo, por exemplo, o EBCP, né, que também é um certificado que não tem validade. Às vezes a capitania emite um certificado e coloca validade de 5 anos porque estava a fim de botar que validade de 5 anos, entendeu? Então eles fazem isso porque querem fazer. Então, mas aí, se tiver escrito no certificado uma data de validade, aí não tem jeito, aí você tem que renovar, não tem como, né? Por mais que seja um certificado, um treinamento que não tem validade, se tiver escrito no certificado já era, aí tem que renovar mesmo. O Gilberto Desoini, quero agradecer a V-Chips. Após uma entrevista na empresa, fiquei motivado e estou aprofundando os estudos no inglês. Bem legal. Bem Que legal. bom. Que bom, né? O Cristiano pergunta se na interpretação da do RNE permanente, a interpretação hoje em vigor na V-Chips é brasileiro nato ou naturalizado está aceitando? Olha, assim, infelizmente, para cumprimento da RN, a gente, na dúvida, melhor não colocar naturalizado. O que a gente pode fazer, assim, por exemplo, contratar em navios onde a tripulação, por exemplo, é toda brasileira, não tem cumprimento da RN, a gente pode sim contratar uma pessoa naturalizada, não tem problema nenhum. A gente até já fez isso. Mas na dúvida de interpretação de um para outro, na dúvida a gente prefere não fazer, tá? Mais por medo mesmo. Entendi. É porque não tá claro, realmente não tá claro, Não né? tá E aí claro. vocês não querem
ser multados por causa disso, né? Vocês não vão correr esse risco, claro. Porque pode ser que dê certo, como pode ser que alguém encrenque com isso, né? A gente não sabe. Então, como não tá claro, é complicado arriscar. Uma pergunta, uma dúvida minha que eu fiz até para a Daniele ontem, sobre outras pessoas enviando o e-mail de uma pessoa. Como é que você enxerga isso na sua experiência, Letícia? Olha, eu particularmente, assim, falando por mim, eu não acho muito legal, não, Maria. Por exemplo, às vezes tem esposa que manda o currículo do marido. É isso mesmo. Ok, é legal a esposa querer ajudar e comprar, assim, né, a batalha e tá aí junto, ter esse companheirismo, é legal, mas assim, na hora de mandar o currículo, né, eu acho melhor, eu assim, não sei, eu acho melhor você mesmo mandar, sabe? De repente a esposa faz a pesquisa e você manda o currículo, ela pode ajudar de uma outra forma, né? Assim, ajudar pesquisando, sei lá, mas na hora de mandar a mensagem ou mandar o currículo, eu não acho muito legal, assim, eu acho que tem que ser você. A Renata Teixeira me fez essa pergunta ontem no WhatsApp. E quando você recebe, por exemplo, o currículo de um candidato vindo de uma consultoria, aí já é outra história? Ele contratou um sistema de consultoria e a consultoria está enviando o currículo dele. Não, assim, por exemplo, se a consultoria manda para mim um currículo de forma gratuita, né, que eu não tenha nenhum custo com relação ao recebimento desse currículo, não tem Sim, problema sim. nenhum. Assim, eu vou analisar da mesma forma que eu receberia qualquer currículo, assim. Para mim é indiferente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Yuri Mérida perguntou aqui. LinkedIn, uso um cartão digital com certificados e experiências resumindo nas abordagens. Acha bom? Eu não entendi muito bem o que é esse cartão digital, não. Você entendeu? Uso um cartão digital com certificados. Não sei, se o Yuri estiver na live aí, Yuri, dá para explicar melhor? Eu não entendi. Não entendi. Desculpa. Não entendi muito bem. Mas eu acho assim que você mandar certificado é mais quando a pessoa te pede mesmo, sabe? Quando é solicitado. Mas eu não entendi como que é o envio desse certificado. A pergunta deixa espaço reduzido de caracteres. Tá, faz aqui, Yuri, não tem problema. Olha a Karine falando assim, ela que é consultoria, ela manda. Sim, ela manda. Por favor, o Asus já está saindo com NR30? Não entendi, não sei, não entendi essa pergunta. Não sei se a NR30 está relacionado. Não sei muita Não, coisa de NR, gente. Só não 33 e tem nada a ver 35 isso. que eu tenho. Ah, É... 30, né? E qual consultoria trabalha de forma gratuita? Não, ela está falando o seguinte, porque às vezes a consultoria cobra, por exemplo, da V-Chips, para achar um tripulante que É, se encaixe no padrão. É isso que ela está falando. exatamente. A consultoria Exi poderia cobrar, né? e existem consultorias ou sindicatos, enfim, pessoas que mandam o currículo para gente, para a empresa, né, de forma gratuita, mas cobra do tripulante. Então, assim, se vier de uma forma gratuita para mim, como por exemplo, às vezes a Karine manda, né, do pessoal dela, não tem problema nenhum. Entendi. Olha o Yuri aqui. Eu uso uma imagem JPG como se fosse um cartão físico, só que digital. Edito uma imagem resumindo tudo e de fácil entendimento. O que pouco texto, pouco texto durante a abordagem, que seria uma abordagem bem direta. Ele acha que ele edita. Ele faz tipo um cartãozinho, como se fosse um cartão pessoal, só que digital, para se apresentar. Assim, eu nunca vi isso, assim, então é difícil dizer se é legal, se não é, porque, sinceramente, é uma coisa que eu nunca vi, assim, de repente, se ele puder mandar pra gente depois, inbox, pra gente ver, né, pode até ser uma dica para outras pessoas, mas como eu nunca vi, eu não sei responder, desculpa, assim, não tem como dar opinião. Você enxerga que
daqui a um tempo vai haver mais flexibilização para os oficiais sem experiência ou ainda vai perdurar por bastante tempo? Você está sentindo muita dificuldade de encontrar todas essas experiências para os oficiais? Sim, sim, olha, isso aí eu acho que essa flexibilização vai ter que acontecer, assim. Mais cedo ou mais tarde, em algum momento vai acontecer, porque assim, eu falo por mim e até outras recrutadoras que eu converso, que eu conheço, que assim é desesperador, sabe? Porque você tem as vagas, mas não consegue, às vezes, uma pessoa que esteja disponível, porque as pessoas que estão naquele perfil já estão trabalhando, né? Assim, estão trabalhando em outras empresas. E aí fica aquela coisa, assim, você procurando uma agulha no palheiro, assim, sabe? Você procurando uma exceção e tá sendo muito difícil, tanto para oficial quanto para guarnição, atender todos os requisitos que a gente precisa, né? Por isso mesmo, porque geralmente quem tem todos esses requisitos já está trabalhando. E ao mesmo tempo você vê muitas pessoas querendo trabalhar e não tem oportunidade. Então isso é muito angustiante pra gente, né? Então eu acho que mais cedo ou mais tarde essa flexibilização vai ter que acontecer porque a gente não tem assim de onde tirar, não tem o que fazer, sabe? Com certeza. E é muito difícil o armador estrangeiro entender como o nosso mercado é diferente, né? É peculiar dentro de uma marinha mercante mundial, assim. É bem difícil eles Sim, a gente entenderem. explica, sabe? A gente explica, a gente fala e tal, mas eles querem aquilo e pronto, sabe? Não tem muita conversa, assim, entendeu? Mas eu acho que vai chegar um ponto de que, assim, a gente não vai conseguir mandar mesmo, não vai conseguir apresentar o candidato, né? Isso já está meio que acontecendo, assim, de vez em quando, de não conseguir apresentar um candidato perfeito, né? Com tudo aquilo que eles querem, e eles vão ter que aceitar o que tem, vamos dizer assim, né? Eu espero que isso aconteça, porque tem muita gente boa aí querendo trabalhar e tá esbarrando em requisitos que, cara, são muito, muito exigentes, né? Eu acho que você exigir tanta experiência das pessoas, eu penso assim, eu acho que é você limitar as pessoas à capacidade de aprendizado, né? Então, assim, nós temos capacidade de aprender coisas novas. Então, por que ter tanta uma experiência tão específica assim? É porque você não quer ensinar? Enfim, eu penso dessa forma. É a Tinha Duarte. Será que flexibiliza de uma marinheira de convés? Tenho todos os cursos em inglês, mas sem oportunidade nos tankers. Assim, é aquilo, né, que a gente já conversou. Depende muito do armador, né, da visão do armador, essa questão de flexibilizar ou não. E tem uns que ainda a gente consegue ainda negociar alguma coisa ou outra. Tem outros que são irredutíveis. Então depende muito. Não sei se eu respondi a pergunta, mas Tudo depende do dono do navio, né? A sim. Adri Fraz pergunta: quais são as principais exigências para oficiais? Então, se tratando de navio, seria o ESOP, né? O inglês, um bom nível de inglês, não precisa ser fluente, mas uma boa comunicação em inglês. E experiência em navio, uma prévia experiência como oficial, né? Não como praticante, mas como oficial. Esse é o principal. E lógico, né, gente, ter todos os certificados em dia direitinho. Seria isso. Para o offshore, aí já é totalmente diferente. Aí a principal exigência é, se for piloto, é o full DP, né? Ou experiência naquele tipo de navio, naquele tipo de embarcação, aí depende. Tá, tá bom. Bom, gente, mais alguma pergunta que vocês têm para Letícia? Letícia, você gostaria de deixar umas dicas valiosas, assim, finais, que você acha que é mais importante na hora de conseguir aquela sonhada vaga? Como
o que você vê como um grande diferencial mesmo? Olha, eu acho que é muito importante, assim, não desistir, não se acomodar, sabe? Eu já tive nessa posição, eu sei que não é fácil, mas a gente não pode, assim, desacreditar, né? Tem que saber que a nossa hora vai chegar, em algum momento vai acontecer. Mas assim, a gente tem que fazer a energia rodar, assim, sabe? A gente tem que fazer a nossa parte. Então, assim, volto a dizer, o LinkedIn é muito bom. Praticamente todos os empregos que eu consegui até hoje na minha vida foram através do LinkedIn. Então, ter uma boa rede de contatos, né? Eu vi a Karine falando isso, e realmente isso é um fato. Fazer contato com as pessoas. Por exemplo, tem gente que tem muita preguiça de fazer cadastro em site, né? No site mesmo da empresa. Por exemplo, o site da OSM, da Cidril, seja lá o que for. Eu sei que é chatinho, porque é um trabalho de formiguinha, mas hoje tem muitas empresas também que só recebem currículo através do site, não aceitam currículo através de e-mail. Eu sei que é muito mais fácil você pegar e mandar um e-mail para uma pessoa, né, do que ir lá fazer um cadastro, é chato, não. Mas tem muita empresa que só funciona assim. De qualquer maneira, ficar atento às vagas, né, no LinkedIn, no Indeed, que é um site também que é de pesquisa de vaga. Tá atento também aos colegas, né, aos amigos, assim, tentar pedir indicação também. Deixa eu ver o que mais. Mandar mensagem, mas assim, acima de tudo, gente, é assim, o básico, o basicão mesmo. É estar com os certificados em dia, para quando te chamarem, você tá com tudo certinho, todos os certificados, tudo em dia, passaporte e tal. Porque não adianta nada também você lutar, te chamarem para uma entrevista, alguma coisa, você está com o certificado vencido. Aí é complicado. E assim, um currículo, né, que é o primeiro passo para tudo, pode parecer bem óbvio o que eu vou falar, mas é aquilo que a gente estava conversando, né? Colocar informações realmente sobre a sua experiência que a gente vai entender, né, a sua trajetória. Porque um currículo incompleto, você pode ser simplesmente descartado e você tem, assim, os requisitos, né? Mas Mas não às se vezes faz você... entender, né? Não se faz entender. Exatamente. Você não consegue entender o que aquela pessoa é, quais. Eu falei ontem para a Daniela, eu recebo às vezes alguns. Eu fico, assim, um amigo de um amigo mandando o currículo do amigo. Eu não consigo entender qual é a função, onde ele trabalhou, onde ele está trabalhando, sabe? Não consigo. Não consigo. Prestem muita atenção no básico, basicão, como a Letícia está falando, o basicão. Gente, assim, não tem muito mistério, mas assim, é importante frisar isso. O nome da empresa, qual que era a sua função, o período que você ficou naquela empresa, qual o tipo de embarcação, se tiver mais de uma, coloca. Isso é o básico, né? Para saber quanto tempo você tem de experiência em cada tipo de embarcação, as empresas que você passou, sabe? E vou falando pela milésima vez, o inglês, gente, não tem como fugir do inglês, assim. Existem, foi o que eu falei, existem aplicativos gratuitos. Eu acho que quando a gente quer buscar realmente conhecimento, a gente consegue, né? A gente tem que ter vontade. Mas hoje as coisas estão muito mais fáceis aí com internet, YouTube, live e tudo, todas as ferramentas que a gente tem hoje disponíveis, assim, eu acho que a gente tem que dar um jeito, porque pode abrir ou fechar muitas portas. Isso eu digo para vocês com toda certeza. Uma pergunta: quando você tem uma vaga, você já vai primeiro no seu banco de dados, Lê? É já o primeiro? Sim, sim. Primeiro eu vou no meu banco de dados. Se eu não encontro, a gente tem um banco de dados também, né, que é o nosso e-mail do recrutamento, que tem hoje mais ou menos uns 50 mil e-mails assim, nesse banco de dados.
E aí, primeiro eu busco lá, se eu não conseguir, eu procuro no LinkedIn. Se eu não encontrar, aí eu divulgo a vaga. Aí, assim, quando eu divulgo a vaga, é porque, tipo, realmente não tô conseguindo. Entendi. Existe algum tipo de resistência para pessoas que já terminaram a praticagem há muito tempo e não conseguiram se recolocar? Você enxerga isso ou não? Infelizmente, sim. Assim, não da minha parte, né? Mas eu vejo muito do armador, assim, eles questionam muito quando a pessoa está muito tempo sem embarcar. Eles questionam isso. Ah, aí por isso que eu falei, é importante você dizer o que que você estava fazendo, Procurando né? uma atividade relacionada, né? O que você Procure fez nesse período? Você estava estudando ou estava trabalhando numa outra área? O que que você estava fazendo, Eu fui né? professora de inglês, depois eu fui ser professora de inglês técnico marítimo, isso quando eu estava procurando meu primeiro emprego, né? Tinha que ser alguma coisa, procurei também emprego em estaleiro, qualquer coisa que fosse relacionada à marinha mercante que pudesse enriquecer o meu currículo. Sim. Outra coisa, sim, gente, por exemplo, quando alguém divulga uma vaga, é porque realmente ela está precisando muito, né? Ninguém divulga uma vaga à toa. Então, assim, vamos supor, eu coloco lá, marinheiro de convés com EBPQ e experiência em tanque. Aí vai uma pessoa e manda um currículo que não tem nada a ver. Tipo assim, ok, tá no direito de mandar o currículo, não tem problema nenhum, pode mandar, mas assim, Não manda nessa hora, né? Não nessa hora, né? Que ou atrapalha. então assim, não é nem mandar o currículo, porque a pessoa tem o direito de mandar o currículo, mas assim, às vezes a pessoa faz um comentário lá no LinkedIn, sou taifeiro, não sei o que, não sei o que. Cara, é legal, assim, mas, gente, eu tô procurando esse marinheiro, entendeu? Então, eu entendo, assim, que as pessoas querem se comunicar com a gente, querem, né, se aproximar e mandar o currículo e tentar de todas as formas. Mas, assim, não adianta tentar forçar uma barra numa situação que não vai dar, entendeu? Com certeza. Bom, amiga, muito obrigada, tá? De Muito obrigada nada. por ter aceitado o convite de vir aqui tirar as dúvidas de nós marítimos, né? De aproximar um pouco mais essa relação recrutamento, seleção e os marítimos. Foi muito, muito, muito bom, sabe? Foi um prazer entrevistar você. E é isso, muito obrigada. Muito obrigada. Ah, foi ótimo, foi ótimo. Querida, querida no mercado. As pessoas gostam muito de você, falam muito bem, trata a gente com muito respeito, entende às vezes o desespero, né? E acolhe. E isso faz toda a diferença, assim. Você, a Daniele, a Ana também são muito, muito queridas mesmo. A gente tenta, né, assim, Maria, fazer o melhor, né, que a gente pode, tenta se colocar no lugar do outro. Foi o que eu falei, nem sempre a gente consegue atender todo mundo, dar atenção para todo mundo, né? A gente tem os nossos desafios aqui também, os nossos estresses, as nossas pressões e tal. Mas eu acho que respeito é tudo, né? Então, assim, é bem por aí, assim, eu gosto de tratar as pessoas da forma que eu gostaria de ser tratada. Então, é isso. E obrigada pelo convite, foi bem legal. É, foi o que eu falei aquela hora no início, no meu LinkedIn tem também algumas dicas lá, tem alguns artigos que eu escrevi. Podem mandar também mensagem para mim. Eu não sei se eu vou conseguir responder todo mundo, mas na medida do possível eu vou tentar. E é isso, gente, não desiste, sabe? Eu acho que tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. Não podemos desanimar. Olha, Essa uma é outra a paixão, mensagem. né? Uma outra paixão da Letícia é a maquiagem, gente. Se você É verdade. vai para um evento e quiser uma maquiadora, podem contar com ela. Ela também dá curso, então assim, não é só recrutadora, não, não é só psicóloga, também é uma ótima maquiadora. Eu maquiei com ela, adorei. E fiz o curso com ela também de automaquiagem. Então, se vocês precisarem, meninas ou meninos, né? Porque hoje o mundo é livre. Então, é isso.
Muito obrigada, amiga, tá? Foi ótimo. Nada. Essas 2 horinhas que a gente passou conversando foi ótima. E é isso. Beijão. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.